Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. A mim cabe ler e discutir os itens 11, 12 e 13, que a partir desse momento estejamos um pouco mais compenetrados e que a espiritualidade superior possa estar presente com cada um de vocês e que Divino Mestre Jesus possa iluminar nossas mentes para que possamos gravar em nossos corações, em nossas mentes, um pouco dessas instruções tão valiosas que servem de roteiro para a nossa vida. Que assim seja. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. E por isso, entravar o nosso livre-arbítrio. Em outros casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O Espiritismo renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu. Renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que fez. Se reconhecesse nelas aqueles a quem odiou, talvez o seu ódio revelasse em todos os casos e seria humilhado diante daqueles a quem houvesse ofendido. Deus nos deu, para o nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez, cada existência é para ele um ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido pelo que fez de mal, e suas tendências más atuais são indícios do que lhe resta corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bom ou mal e lhe dá forças de resistir às más tentações. De resto, este esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre, durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez nas vésperas e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas as faltas de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação na alma e sabe aproveitá-los. Bem, estes são alguns dos pontos levantados aqui sobre o esquecimento do passado, no item 11, onde a lembrança desse passado poderia se tornar muito mais um ponto de obstáculo do que simplesmente algo que fosse facilitar a evolução, o melhoramento do indivíduo enquanto encarnado. Imagine só em uma situação onde as pessoas costumam reencarnar nos mesmos ciclos com as mesmas pessoas que conviveu anteriormente. Então a lembrança do mal que ele fez pode atrapalhar a relação, causando-lhe remorso, causando-lhe angústia, ou mesmo daquele a quem ele tenha feito o mal, esta pessoa se revoltar e para com ele ter reações de animosidade mais intensas do que
as que teria se não houvesse esquecimento do passado. Então, em diversas situações, esse esquecimento ele é válido, né, para que o indivíduo consiga superar, né, de uma maneira mais tranquila os entraves, os seus conflitos com aqueles com os quais ele está encarnado, mas também o esquecimento do passado reforça a conquista que o indivíduo vem a ter sobre uma má tendência sua, né? Ele, não sabendo do que ele fez e de qual foi o seu motivo de fraqueza, nesta reencarnação será muito mais valioso para ele a conquista em cima dessa sua má tendência, do que se ele soubesse previamente, né, que tem aquele compromisso de vencer aquela má tendência. Bem, dando continuidade, item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são a dívida de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, e há quem diz o seu credor: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não fizerdes, eu vos perseguireis até que tenham pago o último centavo. O devedor não seria muito mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para se libertar, pagando somente a centésima parte do que deve, ao invés de se lamentar ao seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e depois de quitarem estão livres. Mas, se quitando inteiramente de um lado, endividam-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há um só qualquer que seja a falta que arraste consigo a sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã, e se não for nessa vida, será na outra. Entre estas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida, que faz perder a bênção, ou benefício que se poderia retirar do sofrimento, e por isso seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. Uns o Senhor dirá: eis o prêmio do vosso trabalho, e a outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, a ele dirá: a vós cabe o que recebeste do vosso salário na terra, ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do seu sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal e vê com um ponto apenas no infinito. Compreende-lhe a brevidade e se diz que no momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta, o encoraja, ao invés de se lamentar, ele agradece aos céus pelas dores que o fazem avançar. Para querer, ao contrário,
que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado desta maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, contentar-se com a posição sem invejar dos outros e de atenuar a impressão moral dos reveses das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma, uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, se tortura voluntariamente e aumenta, assim, as misérias e as angústias de sua curta existência. Bem, é um trecho um pouco longo, mas que detalha os motivos de resignação, né? Então, você se colocando como a vida terrena, a vida material, corporal, sendo apenas um ponto de todo um processo infinito de evolução, sendo aquele sofrimento também algo pontual, você consegue se colocar então acima daquele momento e enxergar o futuro que há de por vir, de melhoramento, de felicidade, de conquistas, né? E você consegue suportar as provas com mais resignação, com mais resiliência. Então, isso vem a complementar o esquecimento do passado, né? Você esquecendo o passado, você também não vai ficar se martirizando pelo sofrimento de agora. Não vai ficar imaginando o quão errado ou quão errado foi o que você fez, né? E ainda há a misericórdia divina. Sabemos que o que passamos poderia ser muito pior diante do que fizemos, não fosse a misericórdia divina. Então, provavelmente a tristeza, os chamados castigos, que na verdade são os infortúnios que nos acometem nesta presente vida material, eles não são somente um benefício que Deus nos dá devido à sua misericórdia, abrandando o nosso pagamento, porque pelo nosso merecimento isso seria muito maior, muito mais penoso, nós mereceríamos estar passando por algo muito pior. E além disso, ele nos dá um benefício de esquecermos o passado e não nos sentirmos tão mal, né? Tão angustiado e com tanto remorso, podendo assim suportar a nossa cruz, o nosso aquele obstáculo que estamos passando, de uma maneira mais leve, né? Sem deixar o remorso tomar conta do coração e assim nos desencorajar e perdermos forças.